Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal de Biolo, Bioleiras e Bioleiros. Podcast número 2, hoje vamos falar sobre o mindset e espiritualidade que o empreendedor deve ter. Eu trouxe dois convidados excelentíssimos para esse tema que leva à espiritualidade, que leva a autoconhecimento e é pertinente. Por quê? Porque a dado momento das nossas vidas nós achamos que podemos pensar por nós mesmos, não buscar outros conhecimentos, não ter outras ajudas, quer no âmbito da psicanálise, da psicologia, quer também na espiritualidade. Mas, em boa verdade, vos posso dizer, nós não somos capazes de levar tudo sozinhos, principalmente aqui, na nossa mente. Eu trouxe como convidados a senhora, a doutora Ana Kahul, ela que é coach, já foi auditora, trabalhou na banca, trabalha em finanças, é mãe, mulher dedicada, alguém que pode falar com propriedade. Então, sobre este tema que trouxemos aqui, trouxe aqui o Dr. Valdez Banco, contabilista de formação e profissão, é bioleiro, tem uns biolos aí interessantes, se calhar também vai aqui trazer, mas sobretudo é um homem de luz. É uma verticalidade intensa aí com o Senhor, vai nos explicar aqui sobre espiritualidade e este é um programa abençoado. Então vamos estar abençoados com isso. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada Pelo convite. É distinto, não é? Mindset, depois espiritualidade. Aqui assim, na minha cabeça, para surgir as questões, porque vai ser uma conversa, eu queria começar pelo campo da espiritualidade. Talvez que tentasse aqui descrever o que é isso, espiritualidade. Olha, primeiro, mais uma vez, agradecer o canal do Biolo, né? Como disseste, somos todos bioleiros e eu sou um bioleiro também. E independentemente dos nossos biolos, levamos a parte espiritual que tem sido fundamental e pilar, principalmente para aquilo que tem sido os nossos biolos, né? Se assim posso dizer. Mas quando nós estamos a falar de espiritualidade, podemos entender como um estado de espírito que normalmente traz o equilíbrio entre o teu interior com o teu exterior. Este estado de espírito, não trazendo um conceito assim muito acadêmico, mas um conceito em que todas as pessoas podem perceber, podemos ver que é a energia que cada um de nós carrega e que essa energia é capaz de transmitir de diversas formas, ou em ambientes organizacionais, ou de forma individual para a pessoa. Ou seja, todos nós que estamos aqui nesta sala, cada um tem uma energia. E se eu não tiver uma energia positiva que faça uma boa relação com a energia, por exemplo, da doutora Ana, ou mesmo com o doutor Nelson, se eu não tiver essa energia positiva, essas pessoas não se relacionam porque têm energias distintas. Isso é espiritualidade. E essa espiritualidade, apesar de que há muita gente leva mais na vertente religiosa, não é só entendida na vertente religiosa. Aliás, desde os nossos ancestrais sempre pautaram pelas espiritualidades. Para trazer aqui um exemplo, os nossos mais velhos sempre respeitaram e honraram aquilo que é os antepassados. Sempre quando estás a falar dos antepassados, estás a falar da espiritualidade, ou seja, a energia que os nossos mais velhos traziam para nós. Isto faz com que em nós incorpora uma determinada espiritualidade. Tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com aquilo que nós acreditamos, não é? E tem a ver com tudo isso, né? Só para darmos um conceito um conceito amplo. Sim, para darmos também uma introdução de início de conversa, né? E espiritualidade tem a ver com tudo isso. Mas, claro, nós temos que se segmentar exatamente
em que vertente nós queremos abordar a espiritualidade, para não entrarmos num conceito geral, onde vamos ir cavar a cultura, vamos cavar a religião, vamos cavar, para não entrarmos nisso. E ainda bem que o tema que nos é proposto, né, é um tema que também levanta-nos uma curiosidade, que é o empreendedorismo e espiritualidade. Mas depois vamos abordar um bocadinho mais esses temas, mas é muito curioso, é muito curioso. É verdade, então, isto de fazermos as nossas crenças. Estou a mentir? Não. Só que é assim, por os coaches, porque acredito que quando nós somos fixos nas nossas crenças, quando decidimos apenas nos apegarmos àquilo, não ouvir o que o exterior diz, nós ficamos com o tal dito mindset fixo. Nelson, a nível de crenças, relacionado com empreendedorismo, existem 3 tipos de empreendedor. Todo empreendedor é um negociador, é um negociante. E para não me alastrar muito a nível desse tema, nós na nossa vida, desde o momento que acordamos até o momento que dormimos, nós estamos a fazer uma negociação. Primeiro com nós mesmos, se vamos levantar, e é giro que sempre que há finais de semanas prolongados, aparecem memes que dizem: será que no meu serviço hoje me precisam? Aquilo é uma negociação. É eu saber se vou sair da cama, estou a fazer uma negociação comigo. E a nível do empreendedorismo, há isto de forma bem pautada. Existem 3 tipos de negociadores. E o coach, muitas das vezes, ajuda a entender esta parte, essa particularidade. É como o Nelson disse, eu trabalho, a minha área de formação é economia, especialidade em finanças, e trabalho em finanças. Já trabalhei como auditora, sou auditora sênior, mas sempre chamou-me a atenção de que forma é que a mente trabalha. E foi assim que o coach entrou para o meu campo do dia a dia. E, enquanto empreendedores, nós somos negociadores, somos negociantes, e podemos estar enquadrados em um dos 3 grupos, como tubarões, como carpa e como golfinhos. Eu já sei, é esse mundo animal. Eu fiquei a pensar, quero ser o tubarão, mas quando terminou com o golfinho, eu gosto dos golfinhos, por acaso. Mas pronto, anyway. Explica lá isso. Olha, eu quero também perceber, né? Porque eu gostaria de ser pelo menos tubarão, né? Agora não sei se o tubarão é o mau da fita, mas é melhor. Porque essas analogias são assim, dá um animal que tu gosta e depois, olha, este animal aqui significa isso. E quando vinha hoje por aqui, comecei a analisar o tema por ser empreendedor e espiritualidade. E procurei buscar alguém na Bíblia que me fizesse enquadrar num desses 3 tipos de negociadores. Que no caso é José do Egito. José do Egito. Grande José. Grande José. Quem não conhece o José tem que buscar o José para conhecer. Porque eu vou deixar de falar, mas o José é daquelas figuras que basta ouvirmos o nome dele e diz: ei, grande gajo. Aprenda sobre José. Todo empreendedor deve ler sobre José. Deve ler sobre José. Para saber ultrapassar muitas coisas nas suas vidas. Eu não quero também tirar a fala nem da Ana, nem a tua, Nelson. Uma das grandes características que nós vemos em José é que sempre ele optou em criar algo do nada. Ou seja, em antever. Apesar de que sobre ele tinha a graça de Deus, porque a Bíblia até diz, em tudo que ele colocava a mão, automaticamente prosperava. Logo nós estamos a ver que a graça de Deus estava sobre ele. Não é mão de Midas, mão do Senhor. Sim, é mão de... Claro, mas essa particularidade faz, ou seja, a própria espiritualidade de forma individual, mais uma vez aquilo que eu disse no princípio, a energia que José carregava, que é a graça de Deus, de forma positiva, fazia com que ele, mesmo sendo
governador da casa de um dos grandes chefes do Egito. Também a casa começou a prosperar. Depois foi acusado de forma e mesmo ele sendo inocente, de forma injusta, muito bem. Foi levado à cadeia por causa da esposa de Potífar, acusou ele de queria violar, mas não foi o caso. Quem conhece a história sabe bem disso. Foi à cadeia, dentro da cadeia criou coisas novas, já estamos a ver ali empreendedorismo. Não foi preciso que ele se intitulasse como chefe da prisão. O facto dele ter trazido novas coisas, e essa é a característica de um empreendedor, trazer sempre coisas novas que respondem às necessidades das pessoas que o rodeiam, ou da comunidade, ou da sociedade. Criou coisas novas. Depois sai da cadeia, vai para o palácio do governador por causa dos sonhos que ele teve. Não quero aqui explicar em relação aos sonhos, mas se verificar, ele trouxe lá uma grande visão, uma grande interpretação dos sonhos, e que fez com que o Egito se tornasse uma potência na altura. Então vemos sempre uma veia empreendedora a seguir José. Por isso é que eu queria sublinhar essa parte que a Ana disse. Sempre esse espírito empreendedor, mas sempre ligado à espiritualidade de José. Isso aqui é fundamental. E é uma coisa boa que disseste, Valdez. O facto de onde ele colocava a mão, prosperava. É a energia. Às vezes a mudança só precisa de começar por uma pessoa. E se aquela pessoa tiver energia suficiente de gerir todas as outras energias, o que começou com uma faísca torna-se um fogo posto. E é isso. Não começou por um reino, começou pelo José. Foi a energia dele que passou, transcendeu outras energias. E eu estava a dizer sobre tubarão, carpa e golfinho. O tubarão é o tipo de negociador que não aceita perder. Pelo menos comecei bem. Não gosta de acordos. Ele é capaz, em algum momento ele é capaz de entrar em acordos, mas nunca porque vai seguir o acordo. É uma estratégia que ele usa. Se encontrar alguma dificuldade de lidar com a outra parte, ele usa aquela estratégia de: Nelson, vamos chegar a um acordo em que eu vou cumprir esta cláusula e tu aquelas. No momento em que ele ganhar o que ele quer, ele não cumpre com seus acordos. E alguma coisa, eu não acredito que seja este tubarão. Porque o tubarão normalmente... a ver que não dá certo. Mas o tubarão... Também já comecei a fugir. É melhor vou esperar os outros para ver se eu chego lá. Essas analogias, animais... O tubarão normalmente não tem habilidade e agilidade criativa. Está fechado numa caixa e acha que tem que ser a 100% do jeito em que ele quer. Não aceita perder e, se for necessário, ele liquida o adversário. Não, essa aqui definitivamente não sou. A carpa é muito parecida com o tubarão em determinado momento. Ambos os tipos de negociadores acham que tudo é uma escassez, que não tem para dividir. Então eu quero tudo para mim, porque se não for para mim, o dividir é pouco. Mas a carpa, diferente do tubarão, não gosta de negociar. Não gosta de negociar. Se sentir que está num litígio de negociação, ele prefere ceder. E normalmente não se associa a espécies diferentes na forma de pensar. Associa-se a outras carpas. É aquele tipo de negociador que não gosta de correr risco. Eu prefiro ficar aqui do que sair. Só que o estar na zona de conforto não é tão mau, mas sabemos que quem fica na zona de conforto normalmente não consegue ir além. E, muitas das vezes também, a carpa acaba perdendo o que tem por medo de correr o risco de ganhar novas coisas. O golfinho
acho que nós aqui sabemos que é dos animais mais inteligentes que existem. É comunicativo, tem bastante nível de criatividade, de adaptabilidade e consegue entender que no mundo vida existe tanto escassez como abundância. E sabe reter e aproveitar estes dois momentos. E por que eu lembrei-me de José? Porque nos 7 anos da abundância do Egito, ele foi empreendedor. Ele inovou. E em cada momento que chegou uma altura que o povo já não tinha dinheiro para comprar a comida, no tempo da escassez, e até no tempo da escassez, ele conseguiu ser um empreendedor. Começou a trocar o que antes era pago por dinheiro por terras. Soube se adaptar. Soube viver no tempo da abundância, fez poupança, fez investimentos. E no tempo da escassez, ele fez algo giro. Ele conseguiu continuar a investir e tirar o lucro do que investiu na abundância. O golfinho é assim. O golfinho sabe que vai errar, vai ter momentos em que as coisas não vão correr como deveriam correr. Mas ele não pega naquilo como um acontecimento negativo, ele pega naquilo como um aprendizado. E essas são as diferentes formas de ser um empreendedor. E agora sejamos golfinhos, tá? Isso aí, todos golfinhos. E agora se me perguntarem, como é que funciona juntar no negócio, no acordo, golfinhos, carpas e tubarões? Os tubarões, com muita facilidade, dão cabo, tomam conta das carpas. Porque a carpa, quando está no momento de negociação, ela prefere ceder. E a ceder é liquidada pelo tubarão. Mas o golfinho não. O golfinho com seu biquinho. Um dia, se puderem analisar um vídeo ou um livro sobre golfinhos e ataques de tubarões, o golfinho vai dando com o biquinho dele na espinha do tubarão, vai enfraquecendo o tubarão, até que o tubarão afoga-se. O tubarão é peixe, é mar. Mas só para verem que o saber adaptar-se é tão bom e é incrível que um tubarão consegue afogar um golfinho consegue afogar um tubarão. Uau, essa é daquelas lições que se aprende todos os dias. Independentemente disso, Nelson, e veja esse exemplo que a Ana trouxe. Mais uma vez estamos a falar que o golfinho adaptou-se, em função disso, é a energia que ele tem, né? Ele vai variando. Mas eu gostaria também de levantar aqui uma situação. Tem muito a ver com todo empreendedor, necessariamente é alguém que tem uma missão, né? Eu acredito que assim seja. Aliás, deveria ser assim. Constituir as nossas ideias, temos que colocar isto, não é? A nossa visão, a nossa missão. Se assim que for, porque o que se passa é que existem pessoas que são empreendedores não porque eles tenham uma missão, é porque apenas tem uma imitação. Um publicitário do Ou governo. seja, Empreendam! Quer dizer, são empreendedores por impulso. Eu até costumo dizer, todo empreendedor tem uma missão, não uma imitação. É esse conceito. Porque existem pessoas que são empreendedor por imitação, não porque têm uma missão. Agora, quando nós temos uma missão, dali a grande relevância que tem esse tema, empreendedorismo e espiritualidade, toda pessoa que tenha um equilíbrio próprio dentro da sua espiritualidade, sabe que ele próprio também, o divino lhe colocou com uma missão. Então, quando associamos a nossa espiritualidade, que é a missão que o Todo-Poderoso Deus, Criador, nos colocou nessa terra, e associamos a esta missão, aquilo que é a nossa veia, a nossa energia empreendedora, nós trazemos soluções. Porque se nós não conseguirmos equilibrar aquilo que é a nossa missão, mais uma vez repetindo esse conceito, empreender é uma missão e não uma imitação.
Porque se eu imitar, é do tipo, uau, Nelson agora abriu um negócio de vende cachorro. Então isso está a bater. Acho que vou empreender em cachorro e todo mundo vai empreender em cachorro. Todo mundo vai fazer cachorro. E o Nelson, como o Nelson tem uma missão, vai mudar o outro foco. Vai criar, vou fazer hambúrguer, até não, se calhar está no mesmo ramos, vai querer pensar, não, se calhar vou criar uma rede para vender águas ou não sei o quê. E ali eu olho, agora que está a bater é água, todo mundo vai. Essas pessoas nunca trazem soluções, essas pessoas encharcam o mercado. Por que eles encharcam o mercado? Porque eles não têm uma missão. Quem não tem uma missão não sabe de onde vem, não sabe onde está e nem sabe para onde vai. Ele vai onde o vento lhe levar. Dali a necessidade de eu sempre associar ao conceito que eu dei. É um equilíbrio entre o teu mundo interior e o teu mundo exterior. Porque Deus se as pessoas questionassem para Ele mesmo por que Ele veio parar para essa terra, eles entenderiam qual é a sua missão. Porque Deus não cria pessoas em vão. Que ninguém surge do nada. Ninguém veio para esta terra para encher este mundo. Ninguém veio fazer isso. Todos nós, Deus colocou em nós uma determinada missão. É só nós nos questionarmos a nós mesmos, sabermos qual é a nossa missão. Quando identificarmos a nossa missão, ali teremos a certeza que é lá onde Deus quer nos usar. E se for lá onde Deus quer nos usar, associado ao empreendedorismo, nós conseguimos dar solução. Não vamos imitar. Então, quando eu tenho uma missão, automaticamente os meus valores também têm a ver com a espiritualidade. Os meus valores não vão ser contrários à missão pelo qual me foi proposto. Então, eu vou ter que associar... Não entra em conflito. Não entra em conflito, Nelson. Não entra, tão sempre. Eu sempre tenho que associar aquilo que são os meus valores e a minha missão. Não pode ser... O Valdez é alguém que frequenta a igreja, mas abriu uma casa que se calhar vendem bebidas alcoólicas. Valdez, qual é? Será que é bom? Até que é bom, mas é um negócio, mas tudo bem, qual é a tua missão, Valdez? Porque será que depois eu vou ter a cara de pau de ir para lá com a Bíblia e evangelizar dentro do meu próprio... da minha casa que vende bebida e dizer, olha, que o Senhor tem uma mensagem para você. Mas, come on, você que abriu isso. Então, é nessa necessidade que é importante nós termos em conta, termos um equilíbrio entre aquilo que são os teus valores, a tua missão. E eu costumo dizer, e quando parece mentira, mas é um tema muito forte, que até levou-nos a desafio um dia abordarmos isso, com os jovens que eu lidero, que é falarmos sobre o empreendedorismo e a espiritualidade. Se calhar fala-se pouco, muito em relação a isso, mas quando nós vamos a fundo, vamos entender que verdadeiramente o exemplo de José é isso, é claro. José já tinha o propósito de Deus, é que José havia no final alimentar o seu povo. Deus, na sua omnisciência, já sabia que haveria fome. Deus, na sua omnisciência, já sabia que haveria dificuldades. Então, Deus traçou um percurso que nos olhos humanos não eram compreensíveis. Pensavam que estavam a castigar, estavam a vender o irmão, mas estava tudo a decorrer. Estavam todos a levar para o propósito. E os valores de José é que fizeram com que, independentemente de tudo que ele passou, do que ele passou, dos problemas que passou, das tentações que ele sofreu, ele não se desviou porque sabia da sua... quer dizer, mesmo não sabendo da sua missão, ele sabia onde ele vai chegar, porque ele já sonhava. Se lemos a história anterior, ele já sonhava. Sonhei. Os irmãos, você é um louco, você não bate bem. Se fosse a tua, ia dizer, profetizei. Se fosse a tua... Olha, o tema vai parecer o podcast de José, mas é porque é uma única figura que consegue pegar de mindset a espiritualidade. Sim. E ele é tão atual, que devia ser muito mais publicado. Acho que vamos aqui nos desafiar a fazer um podcast só falando de José. Nos tempos que correm, principalmente para nós jovens, nos vemos abraçados com muitas dificuldades, muitas barreiras.
E acreditamos que o melhor a fazer é fugirmos. Não, eu não vou ali porque ali essas vagas estão todas preenchidas. Carpa. Eu não vou abrir esse negócio porque todo mundo está a abrir este negócio. Isso de empreendedorismo, isso não dá certo. Nada para ti dá certo. Nós temos que ser resilientes. Que é uma palavra que também o resume muito bem. Porque dificuldades todos nós vamos ter. Vou deixar dizer o combinar os valores com a nossa visão. Enquanto coach, há uma ferramenta super que trabalha isto, que chama-se objetivos congruentes. É tentar analisar, através de um plano que tu tenhas, e é um plano que se adequa tanto à vida pessoal, quanto à vida profissional, quanto à vida de negócios. É tu analisares tudo aquilo que tu queres, o que tu queres fazer, como queres fazer, e ser congruente com os teus valores. Eu quero ser diretora de uma multinacional. Ok. E depois eu olho, para chegar a diretora dessa multinacional, eu tenho que me submeter a determinadas coisas. Ok. Para a análise por aqui. Vou analisar quais são os meus valores e os meus princípios. Primeiro, o meu valor é Deus. Segundo, é a família. E a partir dali vou começar a desenhar. Se o que me foi proposto para chegar até aquele cargo, em momento algum tiver desenhado nos meus valores, aquilo não vale a pena. Se entrar em conflito. Porque não vou estar congruente com o que eu quero ali, naquele momento, com o que eu acho que é primordial para mim. Para. O José podia se dar bem, podia ser rico. Se dormisse, a mulher do chefe. É sabido. Ponto. Sim, claro. Olha, aliás, okay. Mas o que ele viu não ia de encontro aos seus valores. É isso que o cara está a explicar aqui. Yeah. Em síntese, tem muito a ver. Aliás, quando disseste que, para não parecer um podcast falado do José, mas não tem como, porque o José é das pessoas que teve oportunidade, teve riscos, e soube ser criativo, soube ser inovador. E, aliás, em tudo isso, nós vemos que são características de um empreendedor. Ou seja, é aquilo que o empreendedor tem como características para ser alguém de sucesso. E nós vemos isso. Aliás, não só teve ameaças, né? Porque o José poderia bem, muito, sem ter que trazer os irmãos, esquecer que eles existem. O José, bom, é mais uma vez, para não transformarmos a live... Não, o Mindset Espiritualidade, de acordo com José. Esse é o podcast. Não, mas eu estava aqui exatamente a trazer... queria trazer também alguns pontos que são importantes, que influenciam. Como é que a espiritualidade pode influenciar no empreendedorismo, não é? E eu gostaria de colocar-te um desafio. Eu sou empreendedor, estou em Angola. É sabido, nós estamos num combate à corrupção. Se estamos num combate é porque existe corrupção. Nós estamos num país com um alto índice de corrupção. Certo. As minhas crenças, eu sou religioso. Vamos aqui, espiritualidade é muito abrangente, sim. Vamos colocar aqui, religião. Sou religioso. Aí tem as minhas regras, enquanto religioso. Como é que eu me posso dar bem num país que eu sei que, até para tratar alguns documentos, eu vou ter que utilizar outros caminhos? Olha, Nelson, isso é daqueles desafios enormes, não é? Mas eu costumo dizer, independentemente das situações, ou seja, em que nós nos encontramos, no meio em que nós nos encontramos, nunca, em nenhum momento, devem alterar aquilo que são os nossos princípios. A nossa essência. Tá bem? Porque nós não somos aquilo que as pessoas pensam ou aquilo que as pessoas definem para nós sermos. Nós somos aquilo que Deus, como Criador Todo-Poderoso, Ser Supremo, colocou em nós como nosso
DNA. Eu costumo dizer, muito simples, dizer, você não é essa carcaça que apresenta aqui, este corpo bonito. Não, este não é você. Esse é simplesmente um corpo que Deus projetou para colocar você. Porque você é o teu eu, é a tua alma, são as tuas emoções, são os teus sentimentos, é aquilo que você acarreta como, ou leva, carrega como princípios. Isto aqui é você. Então, se os teus princípios você altera com facilidade, você ainda não se encontrou. Ou seja, você ainda não tem a sua própria identidade. Nelson, e aí é onde vem o autoconhecimento que o coach dá. Exatamente. Ah. E aí, eu tenho aqui algo, e o Valdez, muito bem dito aqui a finalizar, e Valdez, esta resposta foi fenomenal. E vocês sabem como é que eu gosto de dar os meus exemplos, que vocês me conhecem. Eu estou aqui a correlacionar o que o Valdez disse a um motor de busca da internet. Se você busca acidentes de carro, vai aparecer aqui. Se tu buscas mulheres seminuas, vai te aparecer um mundo. Tudo aquilo que tu olhares para lá, te fixar, expande. vai dizer, tu gostas disso, vai te aparecer. Quando tu tens na mente que para se tratar alguma coisa envolve corrupção, envolve eu pagar alguém, vai te aparecer pessoas que vão receber o seu dinheiro para te tratarem as coisas. Mais uma vez, aqui, desculpa, né? Mais uma vez o que nós estamos a falar é o mindset, não é? Ou seja, são as tuas crenças. São as tuas crenças. Você vai do princípio que eu estou aí para Angola, onde há corrupção, e então eu vou se calhar dentro já daquilo preparado, que é o meu investimento preparado para que caso aconteça, mas não. Tu podes vir para Angola e dizer, muito simples, existe corrupção, tudo bem, mas existe também pessoas honestas. Exatamente. Existem dificuldades, tudo bem, mas existe forma de contornar as dificuldades. Existem pessoas que se calhar alteram ou a documentação falsas, tudo bem, mas existem pessoas que fazem de forma existem instituições direitinha. credíveis, existem pessoas que trabalham naquelas instituições que têm princípios que acredito eu, com meus valores, é aquilo que nós falamos no princípio. A tua energia vai fazer com que você encontre necessariamente alguém que tenha a mesma energia que tu. E vai funcionar perfeitamente. Porque, Valdez, funciona assim. Aquilo que nós focamos expande. Certo. Começamos a ver maior. Se nós ficarmos aqui... Algo é pequenino. Exato. De tanto nós focarmos, vai expandir, vai tornar-se um monstro. Se eu já coloquei na minha cabeça que só encontro dificuldades, sabe aquela máxima que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Por quê? Porque eu, quando estou a fazer a minha oração, eu foco. Deus me livra do Nelson, me livra do Valdez, me livra dos problemas. Em momento algum eu disse, Deus, põe-me mais calma. Traga mais serenidade, traga mais pessoas abundantes para a minha vida. Não. Eu só foquei naquilo que eu não quero. A minha comunicação, a minha energia que eu mandei para o universo foi exatamente o que eu não quero. E como eu mandei essa energia, o meu campo magnético vai comunicar com tudo o resto que tem a ver com o universo, me vai trazer o que eu não quero. Eu não quero problemas, mas eu estou a focar em problemas. Olha, Ana, desculpe, não quero cortar. Isso vai exatamente de uma passagem bíblica que se calhar depois eu procuro enquanto Paulo certa vez dizia assim, por que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Tá vendo? Paulo também estava nessa situação. Quer dizer, ele como sendo um pregador dos apóstolos, dos gentios, ele que Cristo lhe apareceu em visão para falar, para transmitir o evangelho ao gentio, ele converteu. Atenção que Paulo não era uma pessoa normal, era um intelectual, era alguém que estudou, que alguns pesquisadores dizem que ele estava pronto, estava quase a se tornar um grande rabino pelo ensino que ele trazia. E daquilo que nós conhecemos da cultura judaica, um rabino não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de referência e de domínio das leis. Então,
Paulo estava para esse caminho. Agora, mas imagina alguém, um doutor na nossa época, PhD em teologia, se calhar podemos mencionar assim, mas ele vai escrever uma carta e vai dizer, mas por quê? Que o bem que eu quero fazer, quer dizer, ele queria tanto fazer o bem, mas não conseguia. Só que o mal não. Por quê? Por causa das energias. Porque Paulo foi alguém que era perseguido, era alguém que era maltratado, era alguém que era impedido. Quer dizer, ele estava sob forte pressão, que a sua energia, ou seja, as pessoas em volta só queriam trazer energias negativas. Mesmo ele sendo uma pessoa do bem. É nesta vertente. Apenas a pessoa cortei a palavra para a Ana. Mas vamos a essência primária de Paulo foi perseguir. Certo. Foi perseguidor. Certo, foi perseguidor. Foi perseguir os outros. Os cristãos. Existe até uma pregação que um dia já fiz, que é o perseguidor que se tornou perseguido. E depois, algo que temos que ter muita atenção quando começamos a empreender, porque o primeiro empreendimento começa dentro de nós. Olha. Não é fora. Toda a gente que está ao nosso lado está habituado a um Nelson que talvez não gosta de trabalhar. O Nelson que na sexta-feira prefere sair mais cedo do trabalho para ir ficar com os amigos e só voltar em casa na segunda-feira. No momento em que o Nelson disser, eu preciso de mudar o meu caminho, a primeira posição de quem estava ao teu lado, na tua versão antiga, vai ser tentar puxar o Nelson, porque aquele Nelson novo não combina com eles e eles vão sentir falta do Nelson. E Paulo passou por isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Porque lá atrás, a base dele inicial era fazer o mal. É uma nova versão que ele está a fazer. E temos que nos habituar que sempre que procuramos empreender em alguma coisa, vamos precisar de deixar pessoas, hábitos, costumes e mudança de crenças. Sim. Sem isso não se consegue empreender, sem isso não se consegue caminhar, não se consegue crescer. Principalmente quando as pessoas crescem, estão ligadas a pessoas, né? Para quem estiver a empreender e deve compreender isso, não fique chateado se os teus familiares não irem para o teu negócio ou não aderirem ao teu negócio. E desconfiarem que não vai dar certo ou não que é uma brincadeira. Mesmo, não ficam os amigos, porque o que tu mostraste a vida toda, provavelmente, é alguém que nunca fez negócio, ok? Nós não temos esse histórico na família, muitas das vezes, e nós temos aquele receio por proteção. Mas não quero que esse gajo fale. Eu vou dar aqui um exemplo muito, muito curto, que tem a ver com a minha filha. Eu estava aqui a pensar enquanto tu falavas sobre isso e dado também a esse conhecimento que eu tenho. Ela já está assim, desde o ano passado, a falar sobre empreendedorismo. Eu dou-lhe uma mesada mensal, um FII, um valor assim, simbólico. O que ela faz? Ela pega aquilo, vai comprar bijuterias e vende para a escola. Eu fico, ok, está bem. E agora deu para empreender em gelados. Ela disse, olha, papá, eu vou passar a empreender gelados. A dona Teresa, que é a senhora que ajuda em casa, vai passar a fazer, eu embalo e vou vender. Eu disse, vai vender aonde? Vou pôr na porta. Na porta o anúncio de que estou a vender gelado. E eu fiquei assim bem envergonhado. Eu disse, olha, tu não vais vender isso na porta. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei a refletir, eu estou a cortar. Ela está inibida. Uma veia empreendedora. Porque na minha casa também riam quando eu estava a pensar em negócio. Eu dizia assim, olha, quero fazer uma padaria, acho que aqui dá para fazermos padaria. E a minha mãe e a minha irmã ficavam, quer fazer padaria aqui? Quando meu pai chegou, olha, sabe o que é isso que eu estava falando? Quer fazer padaria? Quer fazer padaria aqui, meu pai. Quem vai amassar o pão? E não deram uma oportunidade. E o mesmo que eu estou a fazer com a minha filha, estás a perceber? De uma forma ou de outra. Eu tentei sempre lhe cortar, não venda bijuterias na escola, não venda gelados. Mas não é que não te deram oportunidade. Eles deram-te aquilo que eles tinham. O José, não é do tipo, estavam a levar-me. Deram-te aquilo que eles tinham. E principalmente, por causa de uma máxima que nós temos a nível
aqui no nosso país, não sei se nos outros países também funciona, é filho de peixe é peixe. Ou seja, temos a tendência dos pais direcionar-nos naquilo que eles são ou que sempre sonharam ser. Sim. E que não conseguiram e que acham que nós poderemos fazer o papel dele. Ou seja, esta máxima que agora acaba por se tornar uma crença de muitos aqui para nós, e nós crescemos assim, crescemos com ditados filho de pobre é pobre, crescemos com ditado filho de... Isso são crenças. Sim, são crenças, são crenças que eu estava a dizer. Isto, sem querer, nós estamos a formar uma energia, estamos a transmitir uma espiritualidade dentro de nós. Ao passo que nós, essa nova geração, já podemos ser diferente. É acreditar que eu posso não ser aquilo que o pai é, e eu sempre digo aos meus filhos, se o vosso início é este, aonde já estou eu como pai, vocês têm que ser mais. Porque o meu início, vocês nem têm noção. Onde eu iniciei, eu não tinha nem possibilidades de, se calhar, de comprar uma latinha de leite. Aquilo foi o meu início. Era a possibilidade que nós tínhamos, que os meus pais podiam me dar. Estava mal? Não, mas era na altura aquilo que eles eram capazes. Então, vocês não. Então, nós estamos a ver que nós vamos caminhar numa geração onde, se calhar, o empreendedorismo já não será visto apenas como algo para criar negócio, mas será inovação de todas as diversas formas que for possível, quer a nível de negócio, quer a nível de entretenimento, isso tudo é possível empreendermos nessa área, e cada um naquilo que for. O importante, daqui vai ver, se calhar, o meu conselho para os pais, né, partindo do exemplo que o Nelson deu. Né? O importante é não inibirmos os nossos filhos nas suas pequenas iniciativas. Giganteamos aquilo. O que é que eu digo gigantear aquilo? É do tipo, uma das vezes eu estava a conversar com alguém, né, e ele disse, não, eu quero ser um motorista. E eu disse, tu queres ser um motorista? Sim, mas você quer ser o chefe dos motoristas. Quer dizer, se o sonho dele é tão pequeno, eu disse, tu queres ser o chefe dos motoristas. Ah, não, papai, eu quero ser um engenheiro eletrônico. Ah, tu queres ser um engenheiro? Então tu queres formar uma empresa de engenharia eletrônica. Quer dizer, é ali... fazer o mindset, né? A mentalidade. Trazermos uma mentalidade não limitada, porque nossos filhos têm a limitação de espaço, mas já não, nós como pais temos a experiência, temos a visão alta, conhecemos o mundo, sabemos o que é que o mundo é capaz de oferecer mais. O teu filho, se calhar, tem uma rotina bem traçada, que é escola, colégio, ou para não dizer colégio, escola, casa, igreja, formação, é um triângulo, mas tu não estás limitado. Então, és capaz, com muita facilidade, de verificar que se o teu filho sonhar ali, é isto que ele quer fazer na vida, então pode ser gigante. Então, gigantear aqui, é isso, não sei se essa portuguesa existe, mas eu costumo dizer gigantear os sonhos dos nossos filhos. Né? Aqui no canal do Bioleiro. Não, claro, e às vezes, desculpa, às vezes digo nos meus filhos também, o que é que tu queres ser? Ah, não, eu quero ser piloto. Eu disse, não, você não quer ser piloto, você quer, no mínimo, ser o chefe da aviação. Mas é simplesmente, vão chegar lá, não sei, isso o destino diz, mas se nós trouxermos essas crenças, mais uma vez da espiritualidade, aos nossos filhos, trazer neles a visão de que eles podem ser grandes e maior do que nós, não é? E maior do que nós, e isso é que eu tento, no mínimo, incutir aos meus filhos, eles têm que ser maior do que nós. E se eu trazer essa crença, então eles vão fazer coisas gigantes. Não, o gelado, vamos pensar. Isto tem muito a ver com o autoconhecimento. Quando nós nos permitimos nos conhecer, nós começamos a analisar o outro, não como um meio de chegar a algo, mas como o fim de tudo.
Normalmente nós usamos as pessoas quando não nos conhecemos, quando estamos revestidos de medos, de inseguranças. Nós não conseguimos olhar para o outro e tornar o que ele está a pensar em gigante. Porque até podemos dizer, não, mas é meu filho. Mas tu na mente não consegues dizer, não, eu agora vou ser alguém inspirador para o meu filho e para o meu colega de trabalho não vou ser inspirador. Ou para as pessoas com quem eu trabalho no meu negócio não vou ser inspirador, não. A nossa natureza, nós escolhemos. Se definimos que queremos ser grandes e tornar pessoas grandes, qualquer pessoa que estiver ao nosso lado desenvolve. E não estou a desenvolver, empreendedor não é só aquela pessoa que tem muito dinheiro. É aquela pessoa de sucesso. E o sucesso não se reveste somente de dinheiro. Sim. Tem algo muito maior do que dinheiro. Se disser, mas dinheiro não é importante. E eu também concordo que seja importante. Eu sou do gênero que penso, tá bem, posso até sofrer, mas que seja em Paris. Por isso defendo que o dinheiro é sim importante. Mas há coisas muito maiores do que o dinheiro. Sim. E porque se não fosse assim, não iríamos encontrar ricos a suicidarem-se. Certo. Têm muito dinheiro, são milionários. Supostamente têm tudo na vida. Mas só que muitas das vezes o tudo é nada se nós não sabemos exatamente o que é o nosso tudo e qual é o nosso nada. E é ali onde vem o autoconhecimento. O autoconhecimento vai permitir ter a sabedoria de saber quem tu és e aceitar a diferença daquele que não é igual a ti. Eu, quando decidi dar um tempinho, era mais focada a tudo que tivesse a ver com formações de contabilidade, finanças. Em algum momento já dei formações de contabilidade geral, além de estar ligada diretamente a finanças como controller. Também estou ligada como fiscal de algumas empresas, faz parte do Conselho Fiscal. Mas chegou uma altura que eu disse, há algo em mim que pede para entender um pouquinho mais do que números. Quem produz um número, como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Olha, isso é... Como é que funciona a cabeça dessa pessoa? E foi ali que comecei a trabalhar como alguém que estivesse a buscar entender de perfis comportamentais. De 2020 a 2019 para cá, comecei a estar mais ligada às ciências da mente. Mas não começou agora. Em 2017 foi a primeira vez que eu desenvolvi um perfil comportamental de alguém. Desafiei-me sem ter formação, de forma autodidática, que fui procurar livros que falassem sobre isso. E analisei que se todo empreendedor tirasse um pouquinho do seu tempo para entender de perfis comportamentais, até na altura de ir para uma negociação, antes da negociação ocorrer, e não é só, tu já sabias exatamente até onde podes perder, até onde podes ganhar, sem sequer a negociação começar. Porque antes da negociação começar, eu que entendo o perfil comportamental iria olhar para ti e para todos os envolventes da minha negociação e ia dizer, mexeu várias vezes no telefone, piscou várias vezes o olho, olhou várias vezes para baixo. Eu estou a negociar com alguém que não tem domínio do que está a fazer. Porque mesmo sem abrirmos a boca, em 30 minutos eu consigo tirar mais do que 800 comunicações não verbais. E se eu entender de perfil comportamental, para ti? O olhar, o gesto, um beijo, um abraço, um aperto de mão. O aperto de mão diz-se muito sobre uma pessoa. Até que ponto é firme nas suas decisões, até que ponto chegou numa negociação com alguma instabilidade, porque está a apertar a mão como se tivesse a tremer. A postura diz, e se eu conhecer isso? Vou para uma entrevista de trabalho. E eu sei que quem me está a entrevistar está constantemente a mexer no telemóvel. Se eu não tiver o domínio, aquilo vai estragar a minha entrevista. E há pessoas que fazem isso de propósito. Eu vou fingir que não estou a ouvir para ver se tu perdes a linha. E a partir daí eu sei que para o cargo onde eu te quero colocar, para ser responsável do meu empreendedor, não servirás porque vais lidar com muitos conflitos. Certo. Eu sou responsável por um empreendimento. Eu tenho pessoas a quem eu lidero. Eu sei que o Nelson tem um perfil comportamental estável. Não gosta do conflito. Se eu gritar para o Nelson, em vez de fazer
não vai fazer, não vai conseguir, vai ficar fechado. Se eu não entender isso, eu vou dizer que o Nelson é um incompetente. Mas se eu entender, eu vou perceber que a linguagem que eu usei com o Nelson não pode ser a mesma linguagem que eu usei com o Valdez, que é alguém de perfil comportamental dominador. Então, enquanto empreendedores, nós precisamos de entender como é que a mente de cada um funciona. Não vamos conseguir entender a 100%, porque nem a nossa... Sim. Às vezes mesmo eu nem me conheço. Eu todos os santos dias tenho... Compreendo todos os dias. Sim. Né? Isso tem que ser um exercício diário. Nós fazermos reflexões. Eu tenho aqui um caso particular com o Valdez. Ele encontrou-me no parque de estacionamento, não sei porquê, nós estávamos aí, começamos a conversar, uma conversa assim, aquela banal, né, do primeiro encontro do dia. Sim, foi o primeiro encontro do dia, ou foi no meio da tarde, agora já não me lembro ao certo. Mas o importante foi que o Valdez me disse, estávamos a conversar e ele me disse, Nelson, como é que está o teu campo espiritual? Esse campo espiritual, sim, tu tens ido à igreja. Eu sou assim, hoje vou numa igreja, amanhã vou noutra, mas não com aquela frequência que devia, eu já nem fazia orações diariamente. Eu fiquei com aquilo, eu disse, não, isso é muito importante. Porque não basta só tu estás bem, porque tens o teu trabalho, estás bem profissionalmente e tudo o resto. Tu tens que ter o teu campo espiritual salvaguardado. Naquele mesmo dia eu fui ler sobre espiritualidade. E naquela mesma semana eu voltei a ir para a igreja. Porque foi tão forte que ele passou-me, que eu vi que sim, tu tens que ter essa ligação vertical. Porque hoje eu encaro, apesar das pessoas dizerem, não, ele sempre encarou as coisas assim, mas eu encaro as coisas com muito mais esperança. Mesmo quando não estão a dar certo. A coisa que eu faço é para estar dando errado. Mas eu vim aqui com o meu Senhor. Confia tão somente. Eu sei porque que eu estou a fazer isso. E quando dá errado, eu fiz tudo que era para dar certo. Não deu. Tira daí uma lição. Tiro daí uma lição. Mas a paz interior que eu sinto hoje é muito grande. E vi que mesmo aqueles que não são religiosos, são ateus, têm sempre o campo espiritual salvaguardado. Através das ações. Mark Zuckerberg, todos esses gajos tiram um tempo, vão para uma zona isolada e ficam a meditar. Meditar, sim. E não só as ações. As ações, sim, essa de filantropias e tudo o resto. Isso protege. Isso, quer dizer, é tão importante nós aprendermos sobre isso. Tanto o mindset, aquilo que são a nossa mentalidade, as nossas alterações, conhecer a ti mesmo, tentar descobrir os outros, como estamos espiritualmente salvaguardados, fará de nós empreendedores de sucesso. Nelson, existe algo... Em tempos perguntaram, tu trabalhas com finanças e trabalhas há muito tempo. Como auditora, chegaste a senior de auditoria, lideraste equipas de auditoria. Trabalhas no Conselho Fiscal de algumas empresas. Por que seguiste o coach de vida e não de finanças? Porque de finanças seria mais fácil, é o teu dia a dia. Eu às vezes tenho que parar o que estou a fazer a nível de finanças para ir ler coisas que têm a ver com a mente. Tenho mesmo que parar a tentar perceber como é que o pensamento se forma. Acho que o livro mais difícil que eu li já foi a Teoria Multifocal de Augusto Cury. Que é ali tentar pegar em que momento começa a nossa linhagem de vida. E tu vês que não começa quando damos o grito cá para fora. Começa desde o momento em que somos feto. E depois alguém que, quando era mais nova, se me sentisse desafiada com alguma coisa, a minha forma de desestressar era me fechar num sítio e estar a fazer exercícios de matemática. Como é que alguém que a forma de desestressar é matemática, de repente vai olhar para o lado da mente, o lado comportamental. E enquanto não fui para as finanças, mas decidi coach de vida, existem 11 pilares que regem a nossa vida.
E esses 11 pilares conseguem responder por que normalmente pessoas tão ricas, tão bem-sucedidas, são capazes de dar um fim à sua vida, é porque um dos pilares não está equilibrado. Não foi alimentado, alimentamos demais um e outro não. Mas existem 3 pilares que são fundamentais e o primeiro é a espiritualidade. É o espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Até na roda da vida, que é como eu gosto de chamar, a roda que compõe os 11 pilares, o principal é o espiritual, depois o emocional, que tem a ver com a nossa alma, e depois saúde, que tem a ver com o nosso corpo. E é preciso entender esses pilares. É preciso analisar. Nós não somos uma individualidade. Nós somos um conjunto de particularidades. E ligando o empreendedorismo à espiritualidade, eu vou buscar o corpo. Se me tirarem um braço, a minha mente não vai funcionar bem, porque vai estar alocada e ligada à dor que eu estou a sentir do lado em que o braço foi. O corpo vai estar dormente, mas a alma também. E o meu emocional não vai funcionar. E é preciso perceber isso. Eu vou me focar, sim, a estabelecer o crescimento para o meu pilar financeiro. E os outros? Os outros ficam como? A espiritualidade. Estás a ser bem-sucedido financeiramente. Chega um Valdez e te pergunta: Nelson, como é que está o teu espiritual? Estás a te focar muito a empreender, mas estás a esquecer o outro pilar, que é o espiritual, é importante para ti. Nós somos uma máquina. Se não tivermos a fazer manutenção daquilo que somos diariamente, nem que for uma breve manutenção, mas pelo menos mensalmente sentarmos connosco e dizer: eu quero hoje analisar como é que estão os meus pilares todos. Qual daqueles é que eu estou a me desleixar? E muitas das vezes estamos, e nós sabemos o campo em que trabalhamos a nível financeiro. Somos desafiados muitas das vezes a ficar dias e dias quase a ver a casa, nem mais a família, a ver a nossa casa, em tempos que contamos. Mas tem que chegar uma altura que tu dizes: ok, vou analisar como é que estão os outros meus pilares. O familiar, vou-me dar uma nota. No trabalho estou nota 10. Estou lá todos os dias, até às vezes saio de lá de noite, só vou para casa trocar de roupa e volto. Quer dizer, a casa foi ao hotel, não é? Exatamente. E o meu maior empreendimento, como é que está? Porque ser um empreendedor, hoje eu vejo o tema as empoderadas. Garanto que com o tanto ou pouco conhecimento que eu carrego, ainda não percebi bem quem são as empoderadas. Não carregas esse Mas poder? Ainda não se trata de um poder que eu carrego. Eu tenho que tentar perceber o que é que a mídia hoje está a levar como as empoderadas. Mas independentemente disso, Ana e Nelson, uma das coisas que é fundamental e seria bom se todo empresário tivesse isso. A Ana falou desses 3 pilares, que é o espiritual, a saúde, e depois falou também do qual é o emocional, né? Mas eu queria me focar exatamente nesse espiritual, relacionado ao tema que estamos a abordar. Independentemente do nível de sucesso que você tem na vida social ou profissional, o teu equilíbrio só vai só vai ser fundamentado em uma rocha, conforme os cristãos falam, se você tiver o pilar da espiritualidade devidamente firme. Por que eu digo isso? Porque a tua espiritualidade define aquilo que realmente você é e acredita. Se eu sou um empresário de sucesso, mas acredito que posso a qualquer altura falir, claro, qualquer investimento que vier a constituir vai falir, porque ali está a minha crença. E eu até costumo desafiar algumas pessoas, amigas e mesmo profissionais que estão bem de saúde. Eu costumo dizer assim: independentemente do que você é, procura sempre um pai espiritual. Por que você tem que sempre procurar um pai espiritual?
Porque é aquela pessoa que vai te dar ferramentas e alimentação necessária para ter o próprio equilíbrio espiritual. Porque nós estamos num mundo onde tem várias energias. Nós circulamos num mundo onde temos várias energias. Nós temos uma missão, já falamos várias vezes. Por exemplo, na minha igreja nós temos um slogan que diz: temos uma missão e nessa missão estou proibido a falhar. Esta missão que nos é incutida, Deus sabe e colocou em nós que há alguém que precisa do nosso socorro, há alguém que precisa do nosso suporte. Ou existe uma comunidade, primeiro, ou existe um indivíduo, ou existe uma comunidade, ou existe um setor, ou uma sociedade que está a depender exatamente da minha inovação e da minha criação, do meu empreender, não é? Se eu não for um imitador, for realmente um empreendedor, eu preciso ter esse equilíbrio. E quem vai trazer o equilíbrio é a espiritualidade. Porque a minha espiritualidade vai fazer com que todos os riscos que eu vier a correr dentro do meu processo de empreender, eu acredito no que a Bíblia diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu acredito. Quando eu encontrar os meus inimigos que, em vez de me ajudar e colaborarem comigo no serviço, estão a me atrapalhar, mas mesmo assim eu consigo ver que o meu investimento consegue ter progresso, eu vou acreditar na palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem. Então, se eu ver que eu vou encontrar alguma dificuldade lá para frente, ou seja, agora as pessoas que estão a trabalhar para mim começam a se tornar traidores ou a se levantarem contra os investimentos que eu estou a fazer, eu vou acreditar na palavra que diz que amai até os vossos próprios inimigos. O que eu estou a falar? Estou a dar esses exemplos para dizer, em nenhum momento pensei no lado negativo da coisa. Exatamente. Sempre que eu olhei um obstáculo, sempre que eu olhei um problema, eu vou buscar uma crença que seja positiva para contrariar aquilo. Por isso é que eu costumo dizer, a espiritualidade traz esse equilíbrio. Não importa qual é o sucesso que você tem na vida profissional ou social, você tem que ter. Não estamos a dizer que a espiritualidade é ir necessariamente todos os dias ou todos os domingos em uma igreja. É como se fosse um leme que está ali para te levar na boa direção. Correto. Porque se nós pensamos que a espiritualidade é ir à igreja, isso acaba por ser um costume. Mas é a crença, é acreditar em um Deus, é acreditar que a minha vida não faz sentido se eu não tiver Cristo em mim, é acreditar que tudo que eu faço é porque Deus me colocou a essa terra com uma determinada missão para poder fazer. Então, se eu acreditar em tudo isso que eu faço e caminhar devidamente dentro daquilo que é o meu propósito, o meu sucesso será maior. Por que que o meu sucesso será maior? Porque a Bíblia também nos diz isso, que tudo quanto nós pedimos em nome de Deus, Ele nos dá. Não, e terás vida, e terás em abundância. Não é somente vida, é vida e abundância. Isso é muito profundo. Quando a Bíblia diz que terás vidas e a vida é abundância. Porque uma coisa é ter vida, outra coisa é abundantemente ter vida. Né? Com qualidade. E eu costumo dizer que, só para ligar e terminar essa fala, nós somos um ser espiritual antes de sermos carnal. Por quê? E qualquer empreendimento que nós fizemos também é algo espiritual antes de ser físico. Porque é algo que você criou, a tua ideia. Tá vendo? É algo que você, se calhar, você sonhou, mas como você não acredita em Deus, nem vai dizer que Deus é que me deu isso. Vai dizer, não, é simplesmente uma visão, eu pensei. Mas se calhar Deus lhe disse. E eu quero dar aqui um exemplo de 12 estudantes. Eu li isso em algum livro, já não me lembro. Mas 12 estudantes que terminaram a universidade e foram para Nova Delhi, na Índia. Isso é um exemplo. E foram para lá. E chegando para lá, viram por aquilo que nos passa, pelo menos nos vídeos, acreditamos que isso não seja a realidade, mas se for, é aquilo que nos passam pelos vídeos, que nós vemos.
Vemos que há muita gente que são corretor de lixo, catador de lixos, que ficam ali descalços ou não sei o quê. Então, alguém olhou para aquilo e disse, meu, que povo miserável, em cima do lixo, a sofrerem, a passarem mal, descalços. Mas um deles olhou e disse, uau, oportunidade. Essas pessoas que estão aqui, né, é porque não têm possibilidade de adquirir chupas. Os dois voltaram para os Estados Unidos, porque era apenas umas férias, um passeio. Mas quando voltaram para os Estados Unidos, o homem que viu o problema esqueceu automaticamente daquele problema e nunca mais voltou a falar dessa situação. Crença limitante. É a língua dos críticos. Correto. É a crença limitante. Mas aquele que viu, quer dizer, aquele que, para além de ver o problema, viu a solução, ele disse, não, deixa ver como é possível criar esse investimento de produzir, não sapatos de topo de gama, mas fazer pelo menos algumas chupas que facilitam com que aquelas pessoas consigam comprar das suas chupas e usarem quando vão tirar o lixo. E assim começou o negócio. Voltou, exportou um contentor de chupa. Como o pessoal que está lá fazia catador de lixo, procurou saber aonde é que eles vendiam os tais plásticos, identificou o sítio onde se vendiam os plásticos, negociou com eles que ele passaria a ser o fornecedor. As pessoas traziam o lixo de plástico até ele, dava-lhe os chupas, e ele próprio recebia aquele lixo e vendia naquela... Ele automaticamente se transformou num grande exportador de plásticos daquele país e um grande vendedor de sapatos daquele país, em simultâneo, por uma simples coisa que eu digo. Existem pessoas que têm olhos para ver, mas existem pessoas que têm olhos e visão. Para além de ver o problema, conseguem ver a sua própria solução. São criativos, têm habilidades criativas. Sim, principalmente aqui no nosso país. É do tipo, eu um dia disse para alguém, e estava a falar para jovens, numa palestra relacionada a empreendedorismo. Eu vou lhe dar só um exemplo, porque é que vocês aqui... Está todo mundo a correr para conseguir empregos ao Estado. Está todo mundo a correr para conseguir oportunidade para trabalhar no Estado. Ou seja, o currículo está feito, desenhado para o Estado. Mas eu vim aqui para a vossa igreja. Não encontrei a vender bolinhos. Eu estou a entrar para dar aqui uma palestra de empreendedorismo. Vocês é que me chamaram para dar palestra de empreendedorismo. Mas eu não encontrei ninguém a vender bolinho. Não encontrei ninguém a vender água fresca fora. Não encontrei. São coisas simples que se calhar alguém, e eu disse muito, hoje você começa como irmão dessa igreja a vender bolinhos. Amanhã, depois de alguns dias, já não vai ser você a vender só na tua igreja. Vais conversar com uma outra paróquia ou uma outra igreja, se quem é que está a fazer negócio daquele lado. Automaticamente já estás a expandir o teu próprio negócio. Já estás a vender bolinhos para as duas igrejas. Se adicionares a... E é muito simples. Eu até disse, é muito simples fazer publicidade. Traga um dia bolinhos de graça. E não entrega a adultos, entrega a crianças. Nas nossas paróquias tem muitas crianças. Entrega a crianças. As crianças vão provar aquele bolinho, vão gostar. Se gostarem. E bastava eles gostarem, eles serão as pessoas que vão fazer o nosso marketing. E é só dizer, a próxima vez, quando vieres, o próximo domingo, traz 50 ou traz 100. As crianças são os maiores negociadores. Exigir de tal forma nos pais que todo mundo vai querer comprar bolinho naquele dia. Acabou, começaste o negócio. Isso é que é empreender. E não era preciso fazermos a palestra, era só a partir daí terminamos a palestra. Eles olharam para aquilo, mas é verdade. Agora eu vejo que na igreja vendem bolinho, e na igreja vendem água, na igreja eu perguntei, quem está vendendo bolinho? Ah, não, é de uma irmã, de uma jovem. Ah, então tá aprendendo. Então já começou a empreender. Hoje o tempo passou, a irmã que vendia bolinho, agora já está líder, se precisares de alguém para fazer decorações, não sei o que, é muito bom. Porque depois eu fiz umas formações, quer dizer, já não se tornou fixo. Isso ali. Também para nossos empreendedores não estarem apenas num box, numa caixa. Quer dizer, é só aquilo, pensar nisso. Não, temos que olhar. Vamos à primeira tentativa, não deu certo. Contorna, vai.
é sempre persistirmos. E esse é uma das grandes, é um dos grandes valores também que a espiritualidade nos Não, dá. as pessoas só falam Que é a resiliência, persistência. resiliência. É isso. É isso. Não, mas é. Nós queremos, no primeiro negócio, que tudo venha a dar certo, que tenhamos todo de... Não é bem... Queremos já lucros. Não é, até pode até ter lucro, mas não se calhar o esperado, não é? E muitas das vezes nós estamos num mercado em que estás com um nível de faturação muito alto, mas quando chegas no final do exercício, o teu lucro é ínfimo. Não soubeste adaptar. Aquele número de faturação, por diversos fatores, às vezes somos condicionados a isso. Sobretudo, nós não temos muitas opções para compras de produtos. Sim. Então, quando tiveres que revender ao teu cliente, tu tens que saber qual é a margem que vais vender. E importar exige muito mais dinheiro. E tu não podes ter um estoque muito alto, senão é outro custo relacionado a isso. Então, são diversos fatores que às vezes condicionam a vida do empreendedor. Mas são desafios colocados a seguidores de Jesus, José, os Jotas ali, Jorge, que devem ter, para empreender, devem ter esse mindset de resiliência, de saber olhar o momento, em que momento é o melhor para fazer, não perder a crença nos teus valores, porque se calhar vais ganhar hoje e vais deixar de ganhar. Estás a ver aquele cristão? Um grande corrupto chegou aqui, começou a dar dinheiro a todo mundo para conseguir o alvará. Perdeste credibilidade. Sim, sim. Perdeste. Por um momento. Às vezes o teu irmão da igreja estava a esperar que tu viesse só ter com ele, estava aí mesmo. Mas tu chegaste, já deixe dinheiro, já te borraste. É verdade. Quando nós somos disciplinados, alguns vão dizer, não, mas isso aqui podíamos fazer de outra forma. Não deixa. Vou fazer desse. Tu sabes que aquilo vai ferir a tua sensibilidade. Não é ser inflexível, não. É que aquilo está errado. O errado é o errado, o certo é o certo. Nelson, por isso é que é necessário todo empreendedor, antes de decidir empreender, começar por conhecer a si mesmo, ter o autoconhecimento. A partir do autoconhecimento eu vou saber a minha essência, os meus valores, os meus princípios. E vou saber que há coisas que eu posso negociar, mas há coisas negociáveis. E depois, conhecer o perfil das pessoas com quem eu vou negociar. Eu não negocio com um tubarão. Às vezes até pode ser necessário, mas se eu souber que a negociação vai ferir a minha essência, vou preferir não negociar. Não se trata de estar a fugir, trata-se de ter a sabedoria do que é importante para mim e do que não é. Certo. Depois, entender o perfil da pessoa com quem eu vou. Não só o perfil de negociador, mas o perfil dessa pessoa enquanto pessoa. Porque eu vou precisar de comunicar com essa pessoa. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou estabelecer o contrato? E a partir daí eu consigo o que valoro, motivar. Porque estou a empreender, preciso de motivar o outro com a quem eu estou a empreender para ter a mesma motivação que eu, a mesma visão. Porque diz-se que um reino dividido em dois, estou a empreender com pessoas que não concordam com a minha visão, não têm a minha forma de pensar, não têm a mesma forma de negociar, vai dar certo. Camões diz isso, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Faz esse questionamento. Empreender é conhecimento e começa aqui dentro. Quem nós somos, o que queremos, como estamos, onde queremos estar, com quem, quando e porquê. E qual é o custo para isso? E custo não é só custo que envolve dinheiro. Sim. É custo que envolve o que eu vou deixar para poder chegar ali. Quais são os recursos que eu vou usar? E recurso não é só dinheiro. São pessoas também. Quais são as pessoas que eu vou ter ao meu lado para fazer com que a dinâmica do que eu quero alcançar funcione desse jeito, sem ferir a minha essência e os meus valores. Muito bem dito. Muito bem dito. Então, assim, viram como é que o tempo passa rápido? Numa conversa super interessante, dado a valores e mudanças de mentalidades, tudo para positivo. Tudo para positivo.
Eu queria que vocês deixassem algumas recomendações para as pessoas, desde leitura e algumas frases também para aqui as nossas bioleiras e os nossos bioleiros. Eu trouxe aqui um livro que para empreendedores eu acho super. Sonho grande! Oh! Sonho grande. Agigantar. Agigantar. Que fala como três grandes senhores revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. Eles adaptaram-se às dificuldades. Jorge Paulo, Marcel Teles e Beto Sucupira. Ok. Sucupira da víbora. Sucupira, não, Sucupira, esse é sim. Sucupira. Revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. Uau! Fantástico. São os donos do Burger King. Olha lá! E a frase... E a frase que eu vou deixar é: a nossa mente pode ser a nossa maior aliada, mas também pode ser o nosso maior inimigo. Tudo depende da forma como e porquê alimentamos a nossa mente. Normalmente procuramos justificar o porquê que nos acontece fora de nós. Eu prefiro sempre dizer que bem ou mal onde trabalho, porque que trabalho, não é o empregador que me mantém lá. É porque eu, através da minha mente, dos meus conceitos e do porquê, eu defino estar naquele lugar. Então tudo é aqui. Amém. E os valores eu vou buscar ali em cima. Amém. Boa. Eu quero trazer aqui pelo menos 5 vantagens que a própria espiritualidade trazem para um empreendedor. A primeira, já falamos bastante, que tem a ver com a resiliência, né? Aliás, todo crente por si só é resiliente, né? E toda pessoa que acredita no impossível de Deus, então sabe que nunca desiste, nunca. A segunda tem a ver principalmente com a clareza ao propósito. A espiritualidade tem essa grande particularidade, ou seja, quando a nossa espiritualidade é bem elevada, até o nosso propósito, a nossa missão que nós temos por o qual nós queremos empreender, acaba por ser claro. Se nós podemos trazer exemplos como as grandes marcas, né? Eles automaticamente trazem aquelas frases simples. Eu gosto, por exemplo, da LG, disse "Life is good". A LG, quer dizer, você olha para esse exemplo, quer dizer, você entende, e até você que está a ver, a utilizar qualquer um dos produtos, vai dizer "Life is good". E como outros exemplos, né? Os Estados Unidos têm God will trust, né? Então, a Nike tem Just Do It. Yeah, Just Do It. Então, eu gosto de acordar com isso. São essas clarezas que a própria espiritualidade nos trazem. Essa é a segunda. A terceira tem a ver com tomada de decisão. Olha, quem tem uma espiritualidade muito forte, necessariamente as suas decisões serão bem equilibradas. Não da maneira de poder ferir o outro, porque às vezes quando nós somos líderes ou quando tomamos determinadas decisões, nós não temos noção do quanto nós magoamos. Por detrás de um empregado existe uma família. Por detrás de um simples trabalhador existe N pessoas que dependem daquela pessoa. Está certo que às vezes nós trouxemos aquele conceito, nós agimos muito com o coração, porque às vezes as decisões não são com base naquilo que o nosso coração diz. Mas não, independentemente da decisão que nós tivemos que tomar, temos que saber que se esta pessoa que nós estamos a matar hoje, estamos a matar apenas ele ou estamos a matar uma família inteira? E se estamos a matar uma família inteira, existe uma forma possível de contornar, trazer esta pessoa de volta ao consciente, despertar. Porque a Bíblia tem uma frase que eu gosto muito, que diz: "Desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá".
existe muita gente adormecida, mesmo nos nossos locais de trabalho, mesmo onde nós estamos. Então precisamos despertar e eles receberem uma clareza. Essa eu poderia dizer que é a terceira. A quarta tem a ver com a redução de estresse. É uma grande vantagem. Quando nós temos uma espiritualidade bem equilibrada, não importa quanta pressão nós temos no local do nosso serviço. Não tem pressão, é tiros de um lado, tiros do outro, e tu de estás ali a deslizar. Nós estaremos sempre bem equilibrados, estaremos sempre a rir, porque assim, eu costumo dar um exemplo muito prático, e a sociedade vê isso. Já deram conta que às vezes uma pessoa pobre, mas que se calhar que passa por alguma necessidade, mas porque acredita em Deus, está sempre sorridente. Olha para a Mamã Zungueira, que passa para nossas ruas, as dificuldades que ele enfrenta, as corridas que ele vai, mas olha para ele, sempre alegre, sempre a cantar. Tá vendo? Então, ela tem a espiritualidade dela muito elevada, porque ela acredita naquilo que ela faz, naquilo que faz. Então, isso é muito importante. E para terminar, tem a ver com a criatividade. A espiritualidade traz isso. Quando você tem uma espiritualidade bem positiva, você não é um imitador. Você vai criar. Criar mesmo é algo novo. Algo que as pessoas não vão olhar, uau. Nem que alguém dizer, não, eu já pensei isso. Não, você só pensou. Eu fiz. Eu fiz. Eu também devia fazer. Não, mas não fizeste. Eu cheguei a fazer. É uau. Isto é que surpreende a sociedade. Isto é que faz de você diferente. Isto é que faz de você uma pessoa capaz. Isso é que te torna único. E é ali onde eu costumo dizer que você descobriu a tua missão. Porque é que Deus te trouxe aqui na Terra. Quando você é capaz de criar coisas novas, que são capazes de mudar a vida de pessoas, que são capazes de transformar a vida de pessoas, ali você, assim, descobriu a tua missão aqui na Terra. Cresceste e contribuíste. É verdade. Eu vos avisei. Seria bom. Bem, nós tivemos aqui o apoio do Mwanza, que está aqui conosco, já esteve no primeiro podcast, esperamos que fiquemos aí mais vários podcasts, também é casa do Mwanza. Apoio sempre das empresas que estão conosco, as nossas parceiras, não é? A CSC e a Diam, que estão conosco, não nos largam. Você que tem ideias, que queiras trazer também um podcast, aluga-se esse estúdio, entre em contato, vai passar aí também no link, pode entrar em contato conosco. Muito, mas muito obrigado. Sigam-nos, já? Esqueci, sigam-nos. Sigam a página. Sigam a página, sigam. Vão gostar, ainda vamos desenvolver várias coisas. Claro que o tempo é muito curto, não dá para fazer tudo de uma vez, mas com o vosso engajamento nos dará aqui também forças para continuarmos a produzir mais e melhor. Deus nos ama. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Força.